no mar, na água, no ar. Essa também é a voz que nos guia. Em 1990, assumimos um compromisso perene com a vida: promover e realizar ações de conservação da biodiversidade brasileira. A Fundação Grupo Boticário segue firme em seu propósito para agir no presente e transformar esse futuro que já chegou. Escolhemos 2 caminhos para promover a adaptação da sociedade frente aos efeitos das mudanças climáticas. Água é vida. Por isso, a proteção de mananciais é uma das nossas prioridades, especialmente aqueles que garantem o abastecimento das regiões mais críticas e que concentram grande parte da população brasileira. O oceano conecta tudo e todos, e uma expressiva parte da população brasileira vive nas zonas costeiras. Contribuir para ampliar a resiliência dessas áreas também é nossa frente de atuação. Assim, teremos cidades mais preparadas para responderem aos desafios climáticos, melhorando a qualidade de vida das pessoas que ali vivem e sentem diariamente seus efeitos. Somos a Fundação Grupo Boticário e acreditamos que somente com a natureza conservada podemos promover a vida. Convidamos você para juntos amplificarmos esse impacto positivo, porque enquanto houver a voz da natureza, haverá vida. Fundação Grupo Boticário. Nosso presente é o futuro. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora. Essa é a voz da natureza, a voz que ecoa a partir de uma diversidade de vozes. Essa é a voz que gera e nutre toda a vida na terra, no mar, na água, no ar. Essa também é a voz que nos guia. Em 1990, assumimos um compromisso perene com a vida: promover e realizar ações de conservação da biodiversidade brasileira. A Fundação Grupo Boticário segue firme em seu propósito para agir no presente e transformar esse futuro que já chegou. Escolhemos 2 caminhos para promover a adaptação da sociedade frente aos efeitos das mudanças climáticas. Água é vida. Por isso, a proteção de mananciais é uma das nossas prioridades, especialmente aqueles que garantem o abastecimento das regiões mais críticas e que concentram grande parte da população brasileira. O oceano conecta tudo e todos, e uma expressiva parte da população brasileira vive nas zonas costeiras. Contribuir para ampliar a resiliência dessas áreas também é nossa frente de atuação. Assim, teremos cidades mais preparadas para responderem aos desafios climáticos, melhorando a qualidade de vida das pessoas que ali vivem e sentem diariamente seus efeitos. Somos a Fundação Grupo Boticário e acreditamos que somente com a natureza conservada podemos promover a vida. Convidamos você para juntos amplificarmos esse impacto positivo, porque enquanto houver a voz da natureza, haverá vida. Fundação Grupo Boticário. Nosso presente é o futuro. Voltei muito on aqui e aprendendo muito. Eu queria saber se vocês aí de casa também estão aprendendo com essa quantidade de conteúdos riquíssimos. E se a produção aqui também está aprendendo, sim ou não? Muito bom. Muito legal essa roda de conversa e não para por aí. A gente tem muitos convidados a partir ao longo aí dessas 24 horas. E agora eu vou convidar mais 2 convidadas incríveis, né, para fazer parte aqui desse momento especial. A primeira é a Juliana Baladelli, bióloga, especialista em mudanças climáticas, com mestrado em gestão ambiental, gerente de projetos, responsável pela iniciativa de soluções baseadas na natureza para cidades resilientes na Fundação. Ju, você já está por aí?
Olá, pessoal, tô sim, tô por aqui. Seja muito bem-vinda, Ju. Pode complementar sua apresentação, por favor, aqui pra gente? Muito obrigada. Então, eu sou a Juliana Ribeiro, sou bióloga, tô aqui na Fundação já há mais de 10 anos. Eu sou uma mulher morena, cabelos cacheados, curtos, mais ou menos na altura do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma camiseta preta com a logo da Fundação Grupo Boticário. Maravilha, Ju. E a gente também está com a Bárbara Barros, que é diretora global de finanças para adaptação no C40, é arquiteta e urbanista, tem uma vasta experiência em planejamento urbano e sustentável. Bem-vinda, Bárbara. Por favor, pode complementar a sua apresentação. Obrigada, né? E primeiro de tudo, agradecer esse convite da Fundação Grupo Boticário. Eu estou honrada, né, de participar desse momento tão bonito. E só para falar um pouquinho de mim, né, para vocês ajudarem a visualizar, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa branca com um palitozinho creme, eu diria isso. Muito feliz de participar dessa conversa linda hoje. Maravilha, Bá, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser uma troca riquíssima. Estou muito empolgada para aprender mais com vocês também. E a gente vai falar aqui hoje sobre um diálogo sobre as soluções baseadas na natureza, né? O que são SBN, essas soluções baseadas na natureza? Bom, as soluções baseadas na natureza, ou SBN, como a gente costuma chamar, são ações que utilizam o poder da própria natureza para enfrentar os desafios mais urgentes da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, a mudança do clima, como a gente acabou de ouvir aqui na live, é um dos maiores desafios que a nossa sociedade enfrenta, e o poder da natureza pode nos ajudar, a combater esses grandes desafios, como enchentes, ondas de calor, alagamentos nas cidades. Vocês já devem ter sentido a diferença quando vocês andam por uma rua bem arborizada, naquele dia de calor, vocês sentem um fresquinho, né, uma temperatura agradável. E quando não tem nenhuma árvore na rua e você tem que andar naquele calorão, como é difícil, né? Então, alguns estudos chegam a demonstrar que a diferença de temperatura de uma rua arborizada para uma rua sem árvores nenhuma pode chegar a 10 graus. Então, realmente, assim, a natureza pode fazer muita diferença. E para conhecer mais sobre as soluções baseadas na natureza, a Fundação Grupo Boticário trouxe uma publicação que se chama Cidades do Futuro. Ali a gente traz as 15 tipologias de soluções baseadas na natureza mais utilizadas no Brasil, com exemplos de projetos já implementados. Então, ou seja, a gente traz o conceito e também mostra da teoria para a prática. Tá lá no nosso site, podem conferir. Muito legal, eu vou conferir tudo. E conta pra gente, meninas, aonde a gente pode encontrar essas SBNs, essas soluções baseadas na natureza, dentro das cidades, por exemplo? Ai, Nara, se você permitir, né, e eu Por já favor. trazendo experiência, né, trabalhando na rede C40, né, que é uma rede de grandes cidades globais, né, lideradas por prefeitos, focado na área de ajudar as cidades a lidar, né, com a crise climática, né, como tomar as ações para a crise climática. Eu acho, e trazendo também esse material até que a Fundação liderou, né, dessa publicação, a gente vê as soluções baseadas na natureza, e eu vou trazer um pouquinho para a reflexão do grupo também, em diferentes escalas, né? A gente vê desde a microescala, né? A escala de, por exemplo, do lote, a escala da rua, até a macroescala, né? Até pensando na escala regional, né? E por que que eu falo isso, né? E por que que eu estou trazendo isso integrado ao planejamento urbano? Porque não se dá para pensar esse BN apenas de uma maneira isolada, da mesma maneira que a gente não dá para pensar a natureza de uma maneira isolada, né? A gente pensa as SBNs de uma maneira multiscalar. Ou seja, a gente pensa isso de várias escalas e como elas estão integradas, né? E isso é fundamental integrando com o planejamento urbano, né? E eu vou dar até um pouquinho de exemplo como as cidades, né, da rede C40, né, estão implementando SBNs por escalas, né, para já ajudar também a gente refletir isso dentro do planejamento urbano. Pensando, por exemplo, a microescala, né, que é essa escala muito pequenininha, na escala de lote, escala de rua, a gente vê, por exemplo, a implementação de SBNs como Jardim de Chuvas, Biovaleta,
plantas, e é justamente essa escala ajuda muito, por exemplo, para ajudar na microdrenagem, ajudar nos alagamentos urbanos, como a Gil colocou agora, né? E a gente vê, por exemplo, o caso de São Paulo, né, que é uma grande cidade, que tem um programa vasto aqui no Brasil de implementação, de implementação de jardins de chuva e biocanaletas, vagas verdes, né, dentro de uma estratégia da cidade para reduzir alagamentos, né, e isso já tem mais de 300, né, jardins de chuvas implementados, é bastante, e ainda crescendo, crescendo mais. E subindo um pouquinho a escala, né, quando a gente vê a escala já, uma escala de bairro, né, a gente vê pensar nas SBNs como parques urbanos, a gente pensar, por exemplo, na requalificação de rios urbanos, a gente pensar em corredores verdes, trazendo alguns exemplos também, né, para quem quiser conhecer mais, né, a cidade de Medellín, na Colômbia, tem um projeto lindo de corredores verdes que a cidade implementou durante nos grandes eixos viários da cidade, justamente pensando em como melhorar a qualidade do ar, como reduzir temperaturas, como justamente a Juliana colocou, a Ju colocou aqui, reduzindo pelo menos 2 graus Celsius, né? E também, né, pensando numa escala um pouco maior, eu acho que também vou trazer o projeto do Rio de Janeiro para criar florestas urbanas, né? Para quem conhece o território do Rio, a cidade do Rio tem vários morros, né, entreabertos, e morros ocupando o território, e a cidade tem um projeto de mais de 30 anos para a construção de florestas urbanas, né? Projeto lindo, né? Usando mão de obra local para implementar essa requalificação. E por que que eu estou falando tudo isso para acabar, né? É porque não dá para pensar esses tipos de exemplos que eu coloquei de uma maneira isolada. Você tem que pensar isso tanto nos instrumentos de planejamento, de ordenamento territorial, né, como o plano diretor, uso e ocupação do solo, como esses instrumentos também de viabilização de alocação de recursos, né, por exemplo, o orçamento municipal, os planos estratégicos. Então, eu faço muito reforço para a gente pensar esse BN de uma maneira integrada, com planejamento urbano, com a integração de recursos dentro da gestão municipal. Nossa, muito legal, Bá. E é legal demais pensar que a solução está na própria natureza também, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. E eu sei que vocês trouxeram vários exemplos, inclusive, que acho que leva a gente a imaginar e ficou muito claro, mas eu queria saber se vocês poderiam trazer quais são os principais, assim, quais são os principais benefícios que as soluções baseadas na natureza trazem para a gente. Bom, são inúmeros benefícios, né? Então, além dos benefícios que a gente já comentou, como benefícios climáticos, todo mundo está sentindo aí em diferentes partes do país, do mundo, né? Os impactos da mudança do clima. Então, as soluções baseadas na natureza trazem benefícios para adaptação à mudança do clima, benefícios ambientais, mas também trazem benefícios sociais e econômicos, né? Então, a gente pode, por exemplo, comparar uma implementação de um parque linear, né? Então, o que eu vou contar aqui para vocês, um parque linear é aquele parque que fica nas margens de um rio. Então, aquele rio é natural que num evento de chuva muito intensa, que está ficando cada vez mais frequente, mais intenso com as mudanças climáticas, é natural que aquele rio possa transbordar e sair da sua calha natural, não é? Então, se a cidade que ocupou aquela área, né, que ocupou as margens daquele rio, e ali vai ter avenidas, escolas, hospitais, então isso, essa movimentação natural do rio, né, com esse transbordamento da sua calha natural, ela vai trazer um grande transtorno para a população. Por outro lado, se você tiver as margens desse rio preservadas, se tiver um parque linear nas margens desse rio e tiver um evento de chuva intensa e esse rio transbordar, não vai trazer transtornos para a cidade, porque o parque tudo bem ficar alagado, depois a água volta, quando passar a chuva, a água volta para o seu leito e tudo volta ao normal. Então a gente tem vários exemplos, né? Aqui eu moro em Curitiba, aqui a gente tem o Parque Barigui e acontece muito isso. Em dias de chuva intensa, o parque alaga, aí tem gente que até vai correr com o parque alagado e isso não atrapalha em nada. Mas pelo menos essa chuva intensa, esse transbordamento não atrapalha, não traz transtornos para as pessoas que moram próximas a esse rio. Se ao invés de um parque linear você tivesse um muro de contenção, por exemplo, um muro de concreto, você não teria esses benefícios adicionais. Esse muro só vai funcionar no dia que chover. No dia que não tiver chuva, ele não tem outra função. Já o parque não. O parque traz possibilidades para as pessoas de lazer, saúde, contemplação, né? Quem não gosta de passear no parque, de poder ver um parque da sua janela. Além disso, também traz benefícios para a conservação da biodiversidade.
Então, uma solução baseada na natureza só pode ser chamada assim se trouxer benefícios ao mesmo tempo para as pessoas e para a biodiversidade. Muito legal mesmo, meninas. E a gente falou bastante das áreas urbanas, das ruas, dos parques, mas e nas nossas casas? A gente consegue ter SBN também? Ah, se quiser trazer aqui pra gente, a Ju complementa, fiquem à vontade. Eu acho que, com certeza, né? Acho que voltando àquela ideia de microescala, né? Da gente pensar, né? Na atuação das casas, dos lotes, né? A gente pode implementar jardins de chuvas, telhados verdes, a gente pode implementar fachada verde. E voltando, né, à discussão dos benefícios, além da gente pensar em melhoria de qualidade, né? Da melhoria de além da gente ajudar, né, o combate à crise climática, né, com a nossa capacidade, na nossa casa, a gente também tem benefícios na redução até de custos de energia, né? Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, como implementar telhados verdes, por exemplo, ajudam na redução de custos com esse esfriamento. Então, tem sim, acho que a gente tem mais aqui estimular e o melhor de tudo, né? Não precisa muito para a gente começar a implementar soluções baseadas na natureza na nossa casa. Realmente só basta agora a gente querer e isso vai ajudar a gente a ter cidades melhores, melhor saúde e mais ainda, né? A gente vai estar preparado para esse novo futuro que é a crise climática e a gente vai pensar como sermos mais resilientes nesse futuro. Perfeito. Bah, É, Ju, se eu você puder gostaria de complementar. complementar, por favor? Isso, se eu puder complementar isso que a Bárbara trouxe, isso é essencial, né? A gente está vivendo uma nova realidade, né? A crise climática já está aí, todo mundo já está percebendo seus efeitos, seus impactos, então a gente precisa fazer diferente. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que a gente veio fazendo e que trouxe, né, a sociedade humana, todos até essa situação que estamos vivendo. Então, agora, no momento de reconstruir as casas, por exemplo, que foram, impactadas pela crise climática, pelas enchentes do Rio Grande do Sul, a Fundação Grupo Boticário lançou uma chamada que se chama Teia para a Resiliência do Rio Grande do Sul. Então, por meio de soluções baseadas na natureza, a Fundação vai investir 10 milhões de reais em projetos que vão ajudar a reconstruir essa região que foi tão gravemente afetada pelas enchentes. Então, a gente precisa realmente agora incorporar esse tipo de solução no planejamento urbano, né? São sistemas de drenagem com jardins de chuva associados, a gente não vai deixar de seguir pelo nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento urbano não vai parar, mas ele não pode mais ser como era antes, né? A gente precisa realmente incorporar essas novas soluções usando a natureza a nosso favor, porque a solução está na natureza. Perfeito, Ju. E eu fiquei muito feliz assim de participar dessa roda de conversa sobre a SBN, porque eu acompanho bem de pertinho os conteúdos da fundação e a SBN foi um que brilhou muito os meus olhos assim. Eu fiquei impressionada com a quantidade de solução como a Ju trouxe realmente ali baseada, né, na natureza, como o próprio nome diz. E a gente vai então encaminhando aqui para o final dessa roda de conversa. Queria muito agradecer pela participação de vocês, Bárbara e Ju. Foi um enorme prazer para nós recebê-las aqui. É muito rico esse conteúdo também. Aprender com vocês. E, Ju, por favor, se você quiser agradecer, enfim, trazer aí uma conclusão. Sim, aham, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse dia tão especial, que estamos on pela natureza, estamos on pelas soluções baseadas na natureza. A Fundação tem muito material sobre soluções baseadas na natureza, a gente fica aqui sempre à disposição. Quem quiser implementar algum projeto, quem quiser alguma ideia, pode consultar esses materiais que tem no nosso site, tem muitos exemplos muito inspiradores. Tem mesmo, viu, gente? Bárbara, por favor. Eu queria agradecer novamente, né, o convite para participar desse momento único, né? Eu estou muito feliz de estar on pela natureza com a Fundação e também pela parte da Rede C40, né? A gente quer trazer, assim, o momento é agora, né, para implementar soluções baseadas na natureza para a gente se preparar para esse futuro e tem muita experiência das cidades C40 que podem ajudar isso. Então, se vocês quiserem conhecer mais os casos, as experiências, pode acessar o nosso site, cifore.org, e também a nossa plataforma de conhecimento, Cifore Knowledge Hub, que a gente pode passar os links novamente, e estamos aqui para ajudar, para apoiar. Vamos pensar como implementar mais soluções baseadas na natureza nesse Brasil lindo. Muito obrigada.
Obrigada mais uma vez, meninas, pela participação. Continuem on aí com a gente. E agora, antes de ir para o nosso próximo quadro, vocês viram que o Gabriel, o time comentou lá no começo sobre alguns presentes, alguns mimos personalizados da Fundação Grupo Boticário que você, que está assistindo a gente, pode ganhar. E aí eu vou comentar aqui como é que você faz para participar. Se você já aprendeu com os conteúdos, se você está atento, se você está entendendo aqui tudo que está rolando nessas rodas de conversa, a gente vai trazer um quiz interativo, onde eu vou fazer uma pergunta e vocês vão deixar a resposta no comentário. O primeiro a comentar a resposta correta, a gente vai tirar um print aqui, a produção está ali a postas, e a gente vai entrar em contato com vocês pelo direct para te enviar aí o seu kit personalizado. Então, eu vou fazer a pergunta, você vai deixar no comentário a resposta. Se tiver correto, a gente vai enviar para você um kit personalizado da Fundação. Se a produção puder trazer aqui para mim um kitzinho personalizado para a gente já mostrar aqui para vocês. Vou até pegar meu celular aqui do ladinho. Ao vivo a gente faz aqui, ó. Para eu acompanhar também aqui os comentários. E aí a gente tem aqui uma sacochila personalizada, cheia, tá? Eu vou querer um desse também, tá bom, produção? E vou acompanhar aqui do celular também. Vamos abrir? Para ver o que tem. Ó, lindíssima. Adorei. Toda personalizada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos uma meia personalizada, eu amo. Estou com uma meia comprida aqui hoje também. Uma meia cinza, toda personalizada com os animais marinhos de azul. E o nome da Fundação Grupo Boticário aqui também. Que chique, né? Temos também uma garrafa personalizada na cor preta, com o logo da Fundação, uma garrafa térmica, tá? É chique. Este kit pode ser seu. Vocês estão on aí nos comentários? Tô vendo. Que demais, gente. Esse aqui eu quero também. Produção, Fundação, eu quero. Que lindo. Olha isso, é uma capa de chuva. Eu quero para andar aqui em São Paulo, gente. Maravilhosa. Então, vocês querem esse kit? Vocês estão prontos aí nos comentários? Todo mundo pronto? Estou vendo aqui, hein? Produção, pronta para o print? Vamos lá, então. Bom, a Fundação Grupo Boticário acredita que as soluções baseadas na natureza são estratégias para o desenvolvimento de cidades mais resilientes e adaptadas às mudanças climáticas. Essa afirmação está certa ou ela está errada? Responde aí nos comentários. Deixa eu ver. Estou vendo que a galera amou, que a galera quer, que a galera está pronta. E aí, gente? Ó, primeiro comentário da Amanda. Tá certa a resposta? Muito bem, Amanda. Aplausos para a Amanda, produção. Uhul! Amanda, a nossa equipe vai entrar em contato com você para enviar o seu super kit personalizado. E a gente vai ficar por aqui, então, com mais conteúdo sobre a SBN. Vejo vocês já já. Onde eu tô? Meu Deus do céu. Diretamente dos estúdios Layer. Vocês estão achando que a gente está brincando, gente. Vocês não têm noção de quantos cenários a gente tem. A gente pode estar onde a gente quiser. A coisa tá maluca aqui. Mas antes da gente ir para o próximo conteúdo, vamos rodar um vídeo muito interessante para a gente aprofundar ainda mais nessa parte de SBN. Assiste, que tá imperdível. Sabia que a Floresta da Tijuca foi o primeiro caso de soluções baseadas na natureza no Brasil? Em 1817, Dom João VI, reconhecendo a importância da floresta para o rio, decretou a proteção das bacias do Rio Carioca. Décadas depois, Dom Pedro I reforçou essa proteção, ordenando o plantio de novas mudas e conservação da área. Esses decretos foram fundamentais para reverter o processo de degradação de anos de extrativismo não sustentável, protegendo um dos maiores parques urbanos do mundo, preservado pelo ICMBio. Estima-se que a temperatura do Rio de Janeiro poderia ser 4 a 7 graus mais alta se a Floresta da Tijuca não existisse. Chocante, né? Hoje, a Floresta da Tijuca ajuda a regular o clima da cidade, proporcionando ar puro e um refúgio para a fauna e flora.
Visite a Floresta da Tijuca, conecte-se com a natureza através da primeira SBN do Brasil e aproveite para conhecer o Cristo Redentor. Enchentes, deslizamentos de terra, degradação de áreas verdes. As mudanças climáticas trazem desafios cada vez mais intensos e frequentes para as nossas cidades. Mas você sabia que a própria natureza pode ajudar? As soluções baseadas na natureza, as SBN, como são conhecidas, têm se destacado como uma forma inovadora e eficiente para adaptar nossas cidades à crise climática. No entanto, o caminho para a implementação das SBN tem alguns obstáculos. Boas ideias esbarram na falta de recursos e na dificuldade dos proponentes em criar propostas robustas e financiáveis. Foi pensando em mudar este cenário que a Fundação Grupo Boticário foi parceira do WRI Brasil no acelerador de soluções baseadas na natureza em cidades. O primeiro programa brasileiro focado em mentoria e capacitação com o objetivo de apoiar na estruturação de projetos para cidades mais resilientes por meio de SBN. O edital foi lançado em 2022 e buscou projetos que pudessem promover a resiliência urbana, a inclusão social, reduzir a vulnerabilidade e mitigar os riscos de desastres em cidades brasileiras. Foram mais de 1.500 interessados e quase 100 ideias vindas de todos os cantos do Brasil, envolvendo órgãos públicos, consultorias e empresas privadas. Após uma análise criteriosa, foram selecionados 10 projetos urbanos de 4 regiões do Brasil para serem acelerados. Ao longo de 9 meses, eles acompanharam uma jornada intensiva de capacitação e mentoria, que abordou técnicas de SBN, estruturação jurídica e financeira, modelo de negócios, governança e plano de ação. Foram ao todo 190 horas de atividades em encontros online e presenciais, incluindo uma visita técnica ao Parque Orla de Piratininga, em Niterói, para conhecer na prática uma SBN. O jardim filtrante é um tipo de solução baseada na natureza que utiliza as raízes das plantas para tratar águas poluídas. E então essa água sai limpinha de novo para o ecossistema. Foram vários momentos de conexão, cocriação e trocas de experiências. E na última etapa do programa, os participantes tiveram a chance de apresentar seus projetos para as principais instituições que financiam infraestrutura urbana no Brasil. Ele apresentou uma forma muito boa. Chegamos ao final da aceleração com projetos robustos, com modelos de negócios bem estruturados e que, se implementados, serão capazes de beneficiar mais de 3 milhões de pessoas, remover 184 mil toneladas de carbono e evitar gastos significativos. Mais de R$1,5 bilhão em danos à infraestrutura, 103 milhões em produtividade sacrificada e 7 milhões em custos relacionados à saúde. Soluções que não são apenas inovações, são transformações reais, com potencial de fortalecer nossas cidades e mudar para melhor a vida das pessoas. O acelerador é mais que um programa. É o início de uma comunidade dedicada a impulsionar no Brasil o avanço das soluções baseadas na natureza. Acesse esse QR Code, conheça os projetos e faça parte dessa mudança. Em um mundo em constante transformação, a adaptação se torna essencial e a natureza se apresenta como uma aliada fundamental nessa jornada. Essas são as soluções baseadas na natureza, SBN. São estratégias que utilizam a própria natureza para promover soluções para o desenvolvimento econômico e bem-estar humano, com benefícios diretos para a biodiversidade. As florestas, por exemplo, podem capturar carbono, melhorar a qualidade do ar e até ajudar na produção de água, enquanto os manguezais e os recifes de corais protegem nosso litoral contra erosão e tempestades. Esses são casos práticos de soluções baseadas na natureza que demonstram o poder dela em ação e como ajudam a construir um futuro melhor. Outros tipos de SBN que você encontra no seu dia a dia são ruas arborizadas, hortas comunitárias, jardins de chuva, telhados verdes e jardins filtrantes. Você
Você conseguiu identificar alguma na sua cidade? Compartilhe suas descobertas com a gente usando a hashtag Jornada de Soluções. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora.